é bem importante para o crescimento, né? Para o crescimento acadêmico, né? Para o crescimento de vocês aí dentro da instituição, para o crescimento dentro do curso, e também vai coroar aí, né, de certa forma, essa área que vocês escolheram, né, a formação e a profissão de vocês aí para frente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acompanho já há muito tempo, né? Estou quase há 30 anos dentro da área da computação, e eu sei que a gente nunca para de estudar. Vocês já escutaram isso várias vezes, e vocês vão sentir isso, que cada vez mais a gente acaba se envolvendo de uma forma ou de outra com os estudos ad eterno, né? Ou com uma especialização, muitos vão querer fazer um mestrado, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Isso ajuda bastante. Tá? Então, quem quiser seguir essa linha aí, né? Quem quiser seguir essa trajetória, né? Começa com um bom TCC, né? Faça um bom TCC, transforme esse TCC num artigo científico, e isso vai dar pontos para vocês depois entrarem num programa de pesquisa, num mestrado, numa especialização, né? E depois, lá na frente, até mesmo um doutorado, ou coisa desse tipo, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que é essa pesquisa científica, que pode começar com esse trabalho que vocês estão aí hoje, alguns com a ideia, alguns já têm isso um pouco no papel, outros já escreveram bastante coisa, né? Mas tudo isso faz parte de um contexto de conhecimento, de criação de conhecimento. Essa que é a verdade. Tá? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês aonde que vocês podem chegar, tá? Fazendo um trabalho desse tipo. Fazendo um bom TCC, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Só aproveitar aí que a internet está com uma velocidade boa, né? Me deu um retorno aí, chegou a tela para vocês aí, certo? Sim. Beleza. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essa questão da pesquisa, né? E falar um pouquinho para vocês como é que tudo pode se desencadear aí, né? Primeiro que falar um pouquinho só para vocês aí que essa pesquisa lá da universidade, dentro da universidade e tudo mais, né? Ela é formada por vários componentes, e um dos componentes são os trabalhos de conclusão de curso, tá? Essa orientação dos trabalhos, isso ajuda os professores, ajuda a instituição, e isso também se reverte para a sociedade. Esse é o grande desafio aí, né? Então, a ideia, então, da gente poder fazer esses trabalhos baseado em pesquisa, né? Porque o TCC é um trabalho de pesquisa, né? Vocês vão ter que pesquisar bastante coisa para vocês desenvolverem uma aplicação, para resolver um problema dentro da empresa e coisas nesse sentido, tá? Dentro da pesquisa, a gente tem os trabalhos, a gente tem os trabalhos de iniciação científica, né? E também tem os trabalhos de publicação, artigos e tudo mais. Hoje, cada vez mais, a gente quer que um TCC vire um artigo científico, certo? É uma coisa interessante, porque, para a pesquisa, o artigo científico ele é um documento importante, né? E o TCC ele é um documento mais importante para o aluno, né? Porque ele tira a nota e ele conclui o curso, né? Sem isso, vocês não têm como concluir o curso. Então, se você consegue, com o TCC, fazer um trabalho também, um resumo desse TCC e publicar um artigo, você vai estar trabalhando a pesquisa de forma bem plena, tá? Então, eu vou passar de uma maneira geral para vocês aqui sobre a questão da pesquisa, tá? Vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho da minha trajetória aí, né? Eu sou professor associado do Instituto de Computação, né? Sou associado 4. Lá dentro, a minha área é a área de inteligência artificial, robótica e automação, né?
A minha origem é dentro da engenharia, então eu venho de lá, e depois na computação, né? E hoje eu trabalho com os cursos de computação, sistemas de informação, engenharia de computação, que já tem tudo isso dentro da universidade, certo? Mas o que mais interessante para mim é o grupo de pesquisa. Então, eu tenho um grupo de pesquisa, os alunos desenvolvem lá a pesquisa, né? Nós não fazemos pesquisas de base, eu vou falar um pouco sobre esses tipos de pesquisa aqui para vocês, mas a gente faz bons trabalhos, né? Assim, tentando visar a aplicação, porque na nossa área aqui a gente tem que aplicar, e as áreas que a gente tem é a área industrial, a área da agricultura, que é o nosso meio aqui, né? Nós somos líderes nessas áreas da agricultura, principalmente, né? Porque o Estado ele é um dos maiores produtores do mundo, né? Então, a gente sempre vai estar envolvido com esse tipo de coisa. Mas a indústria, ela tem que estar ligada à agricultura, porque você precisa trabalhar esses materiais, você precisa trabalhar essa matéria-prima, né? Precisa ter uma indústria de óleo para pegar a soja, uma indústria de álcool para transformar a cana, então tem tudo isso daí, certo? Quanto mais perto, né, a indústria da fonte, melhor, tá? Então, esses trabalhos aí que a gente desenvolve, a gente fala muito de quê? Da ciência, da iniciação científica, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas que a gente precisa ter, a gente hoje tem a internet, que é super interessante, e vou falar um pouquinho da minha área, assim, que eu trabalhei um pouco, que é a robótica. Uma coisa que talvez seja até uma novidade para vocês, porque como é que se trabalha robótica em Mato Grosso, né, ou Cuiabá, certo? Bom, primeiro, o que é a ciência, né? Vocês estão fazendo ciência, né? Qual o objetivo da ciência? Então, aumentar o conhecimento humano. Nunca se falou tanto de ciência como agora, né? Mas a ciência, ela está aí desde a origem do homem. Então, o homem pesquisou lá como que se faz o fogo, né? Fez todo aquele trabalho lá para poder chegar no que nós temos hoje, certo? Então, vocês estão aí fazendo um trabalho de pesquisa, né? E a pesquisa está dentro da ciência, certo? Então, a ciência tem essa definição, né? É o conhecimento e a prática sistemática. Então, quando vocês escrevem alguma coisa, vocês estão buscando esse conhecimento e fazendo essa prática sistemática, aplicando alguma coisa, né? Então, tem essa conotação científica. E também aplicada. Vocês vão ver aqui que a gente pode fazer um trabalho aplicado, né, resolvendo um problema dentro da empresa, trazendo esses conceitos aí científicos para resolver o problema, certo? Então, dentro da ciência, a pesquisa é a investigação, ok? Então, vocês vão fazer a investigação, tá? Então, escolham um assunto para o trabalho de TCC de vocês, dentro de uma área específica, e façam uma investigação disso daí, tá? Esse é um processo sistemático, né, de construção do conhecimento, tá certo? Então, esse trabalho de pesquisa vai levar vocês a fazer um bom TCC, tá? Então, muita gente fica, de certa forma, sem saber como começar, onde que eu vou focar e tal, mas eu vou falar de escopo daqui a pouco para vocês. O importante é vocês saírem de uma grande área e ir se especializando, né? Investigando e criando esses conceitos aí que você vai utilizar no seu trabalho. Quando a gente tem um problema, é ótimo, você pode partir do problema. Partir do problema, você vai inserir esse problema dentro de uma área, essa área está dentro de uma área de conhecimento, então eu vou dar uma investigada naquela área para me tentar resolver esse problema, ou que seja, né, detalhar esse problema para uma possível solução futura, tá certo? Isso também é interessante, tá? Bom, essa questão da pesquisa, né, a gente tem a própria iniciação científica, né? A iniciação científica trabalha com linhas de projetos, trabalha a pesquisa, ou mesmo os TCCs. Então, a gente faz muito trabalho de pesquisa em cima de TCC, tá? Então, isso também é uma coisa interessante. Quais são esses objetivos aí, né? Então, é aproximar a produção, proporcionar uma maior vivência acadêmica, né? E também despertar interesse em produção de conhecimento. Então, vocês, com seus TCCs, estão fazendo o quê? Produção de conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão ler algum TCC para fazer o de vocês. Nem que seja para pegar
a estrutura, né? Como é que é, onde vai o resumo e tal. Mas vocês vão ler alguns trabalhos de TCC, aconselho isso, para vocês poderem estar fazendo de vocês. Então, no futuro, alguém vai ler o trabalho de vocês. A coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e quando a gente conversa sobre trabalho de TCC, o TCC ele pode estar mais aprofundado, menos aprofundado, pode ter bons resultados, resultados não tão bons assim, mas todos são resultados, né? Mas o importante é tenha uma boa escrita, tenham esse cuidado, tá? Todos os trabalhos que eu já fiz, né, de trabalhos de pesquisa, conclusão de curso, mestrado, doutorado, tudo isso eu, de alguma forma, eu passei para alguém dar uma olhada na questão do português para não ter essa preocupação, entendeu? Então, fazer uma boa revisão. Uma outra pessoa que lê já acha muito erro, né? Dentro da computação, a gente sabe que quem programa não corrige, né? Quem programa não avalia, né? Eu tenho que programar o software, alguém vai ter que testar. Porque se eu testar, eu não vou achar os erros, né? Então, é a mesma coisa. Quem escreve o TCC, leia com atenção e dê para outra pessoa ler, né? Porque ela vai te dar uma visão um pouco diferente de várias coisas e melhora. Pode ter certeza disso. Bom, depois, falando um pouco de ciência, a gente tem que ter um pouco da base, né? Onde que vocês vão fazer esse trabalho de TCC, né? Eu vou fazer uma pesquisa exploratória, vou entrar na internet, de base bibliográfica, então eu posso entrar em vários artigos, ler esses artigos, levantar esses trabalhos e fazer o meu TCC. Não, vou fazer dentro da empresa, tá certo, vou trabalhar em cima de um servidor que eu tenho lá, eu preciso, então, do equipamento. Então, eu preciso da base tecnológica para poder fazer o trabalho, certo? Então, se você vai medir o desempenho de um banco de dados Postgre, né, em cima de uma máquina Intel, eu preciso ter o equipamento para mim poder retirar essas informações. Então, na hora de definir o TCC de vocês, verifique se vocês têm essa base tecnológica, se vocês conseguem acessar essas informações. Lá no nosso instituto, essa base tecnológica a gente tem ampliado cada vez mais. Então, a gente tem bastante equipamentos, assim, né, algumas coisas lá, que eu sei que vocês têm aí na faculdade também. A FATEC tem ótimos laboratórios, né, a gente tem feito boas parcerias aí, inclusive o Congresso de Computação aconteceu aí, né, então vocês têm, eu conheço muito bem aí o parque tecnológico que vocês têm disponível, tá certo? Pandemia atrapalhou tudo, mas eu tenho certeza que vocês vão ainda ter acesso a esses recursos, certo? Tudo certo aí, pessoal? Ok? Sim, ok. Estou acompanhando aí, beleza? 100%. Tranquilo. Bom, na nossa área, então, eu coloquei aqui um pequeno leque de opções, né? Mesmo que seja software, simulação, controle, passando por tudo isso, né? Eletrônica, né? E vai entrando aí por essas áreas afora, tá? Vocês vão ter que trabalhar alguma dessas fases aí. Então, equipamentos, vocês levantem esses equipamentos, se o TCC de vocês está focado em cima de alguma reserva de base tecnológica. Se vocês têm esse equipamento para fazer o comparativo e tudo. Porque o que acontece, às vezes o cara quer fazer um sistema de reconhecimento facial, ou vou fazer uma TCC com reconhecimento facial. Mas aí você vai adquirir o equipamento depois, e aí vê que existe uma dificuldade muito grande em câmeras que possam fazer esse tipo de trabalho. Então, certifique que se você tem essa questão aí para você poder estar desenvolvendo o trabalho de vocês. Um laboratório, uma biblioteca ou mesmo a internet para auxiliar vocês, tá? Eu vou falar de alguns equipamentos, por exemplo, trabalhos que a gente montou muito com impressora 3D, né? Nós fizemos alguns trabalhos com impressora 3D e nós montamos uma impressora 3D, né? Nós tivemos que montar essa impressora 3D que está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Essa é uma impressora 3D que a gente montou, que foi um trabalho também de conclusão de curso. Essa impressora ela não foi construída do zero, né? Ela foi montada a partir de elementos, né? Que você busca na internet e tudo mais. Então, a gente conseguiu aí montar uma impressora simples que ajudou muito a gente, essa impressora aí.
Essa impressora aí foi feita há 4 anos atrás, alguma coisa assim, certo? E daí a gente, com essa impressora aí, a gente deu início a essa área de prototipação, né? E depois a gente adquiriu, claro, uma industrial, que foi essa do ano passado, que a gente já tem lá. Então, verifique se os métodos e dentro do seu projeto de TCC você tem todas as ferramentas. Isso aqui é só para dizer isso para vocês, tá? Uma outra linha de microcontroladores, como trabalhar com microcontroladores, né? Aqui, né? Então a gente trabalhou com microcontroladores de baixo custo, né? O PIC o PIC nem existe mais, né? Mas a gente trabalhou o Arduino, muita gente conhece, mas também já está acabando, praticamente já acabou, né? Hoje, o microcontrolador da moda é o ESP32, né? Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui, acho que eu não tenho. É o ESP8266, né? Então, é um microcontrolador de baixo custo que custa centavos. Então, só para mostrar para vocês, verifique se vocês têm todos os materiais e todas as ferramentas para fazer o trabalho, tá? Agora eu vou mostrar a pesquisa para vocês, como é que pode ser feito esse tipo de pesquisa. Vou mostrar duas que a gente tem, uma na área de robôs, né? Essa pesquisa foi uma parceria com o pessoal da Espanha, né? Eu fiquei lá um tempo na Espanha, fazendo esse trabalho com eles, que é inserindo visão para campos de futebol, olha aí. Campos de futebol de robôs, né? Então, são esses campos de futebol aí. Isso aí foi um torneio, né, na Alemanha, se não me engano, e o pessoal lá da Espanha sempre participa. Observe que os jogadores aqui são robôs, né? Aqueles robôs humanoides. E olha o porte desse campeonato aqui, que acontece todos os anos, tá? É tipo uma Eurocopa, vamos dizer assim, né? Talvez esses jogadores aqui não ganhem tão bem como o Cristiano Ronaldo, né? Talvez não recebam nem salário, né? Os robôs não recebem salários. Mas é muito interessante, né? Eles são esses rapazinhos aí, ó. E essa parceria foi bem bacana, né? Então, a gente pode ter pesquisa em todas as áreas. Aqui é a área de futebol de robôs, para vocês terem ideia, né? Então, eles se orientam pela bola, a bola é vermelhinha e as traves são amarelas, né? Eles procuram, então, por uma câmera, jogar essa bolinha entre as traves amarelas, né? Isso era um processo de jogabilidade desses robôs aqui, que foi assim por muito tempo. E quando eu fui para lá, a gente propôs uma ideia diferente, né? Instalar uma câmera ao longo do perímetro aqui do campo de futebol, né? E passar a informação das imagens para os robôs. Aí eles têm visão de tudo, né? Porque esse robozinho aqui, ele só quer fazer o gol aqui e ele dificilmente dá passe, né? Porque ele não tem noção onde estão os outros jogadores. Eles são autônomos ou controlados? São autônomos esses robôs. A gente embute nele um algoritmo. Esses robozinhos aqui são da geração 3, então são processadores Pentium, né, que tem nesses robôs. Na maioria, na verdade, são AMDs. E eles são pequenininhos, eles têm menos de 1 metro, alguma coisa assim. E a carcaça é a mesma, mas o software ele é construído por equipes, né? Então, você monta esse software aqui e define essas estratégias, tá? Então, isso é interessante, porque é uma pesquisa de trabalho em grupo, é uma pesquisa que envolve os algoritmos, né? Principalmente da visão, mas eles não podem ter comunicação externa. Mas a câmera, ela passaria a imagem do campo de futebol para todos eles, né? Para todos os times, né? Então, todos teriam as mesmas informações, né? Isso seria bacana também. Então, esse foi um trabalho de visão, né? A visão, isso aqui parte da câmera, né? De Pignoli, que fez a primeira câmera lá. Então, você parte da pesquisa básica lá da física, sabe? E isso é bem interessante, né? Então, a gente incluiu as câmeras, vou mostrar para vocês aqui, e utilizamos o processo de triangulação, para saber onde que os robozinhos estão. Usamos aquelas bolinhas de movimentos, que são muito usadas hoje nos filmes, né? Filmes de animação, né? Não sei se a imagem está boa para vocês aí.
Sim. Sim. A gente coloca as bolinhas nos trajes, né? A gente tinha esses tipos de traje lá para vestir no robô. Sensores, né? Eles não emitem nada, sabe? Eles são só refletores de luz. A câmera, né, que é o objeto mais interessante, né? Aí já essa utilização é muito recorrente em filmes, né? Filmes aí que usaram toda essa tecnologia aí para dar o movimento. É usado também para prever a questão de acidente de carros e essas coisas assim. E a gente fixou nos robôs essas bolinhas aí, né? Essa é a câmera, né? A câmera é uma câmera de infravermelho, tá? E a gente, com câmeras na lateral do campo, a gente conseguia determinar a posição do robô. Com isso, ele sabe onde que ele está, a distância do gol, se ele tem que chutar fraco, se ele tem que chutar forte, se tem algum outro jogador aqui do lado esquerdo, do lado direito. Ele tem uma situação bem melhor, porque esses jogos, né, como eu mostrei aqui, lá no campeonato, é meio tedioso. O robô, para chegar lá para fazer o gol, demora muito tempo. Aí os espectadores não têm muita paciência, né? Mas isso vai dar uma melhor dinâmica para os jogos. Então, isso aqui foi um trabalho bem bacana, né? Feito com essas bolinhas aí para fazer a triangulação. Aqui é o que a câmera está enxergando, né? Eu preciso de pelo menos duas para conseguir calcular a distância. E aqui as distâncias inseridas, né? O pontinho aqui mais brilhante é o reflexo que a câmera capta. É interessante porque as linhas do campo não atrapalham, as luzes não atrapalham, ele capta só as bolinhas. Tá? São câmeras um pouco diferenciadas, né? E aqui, né, a visão da câmera, ela enxerga só as bolinhas, e a visão dos robozinhos aqui, a galera do banco estava lá atrás só assistindo ali os testes, né? Bom, mas isso foi uma pesquisa dentro da área de robótica, isso pode levar vocês a o trabalho de vocês pode levar vocês a desenvolver esse tipo de pesquisa, né? O TCC, então, geralmente é a porta de abertura para a gente fazer um trabalho de pesquisa. Até agora vocês fizeram trabalhos dentro das disciplinas, né? Fizeram trabalhos focados em resolução de exercícios, coisas, mas o TCC, ele te dá essa liberdade. Então, vocês podem escolher a área que vocês quiserem. Uma outra área interessante é na parte de movimento de robôs, né? A gente trabalha com propriocepção de robôs, que é o que o robô consegue saber dele mesmo, né? Ter esse processo de propriocepção. Então, esse trabalho, eu comecei esse trabalho há muito tempo e gerou minha tese de doutorado, né? Usando algoritmos inteligentes, olha aí. Certo? Então, a gente montou um pequeno bracinho robótico também, olha aí, bem facinho de fazer, né? Só com materiais de alumínio, né? Então, nada tem limite para vocês trabalhar a pesquisa de vocês, tá certo? Depois desse bracinho robótico aqui, de uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, feito de alumínio com motor de passo, olha aí, né? Parece um Lego, né? Hoje você compra isso aqui na internet por R$ 200 e faz a sua pesquisa, né? Você joga o seu algoritmo ali e testa o seu algoritmo, certo? Então você pode testar e ver se o seu algoritmo é bom ou não, comprando um bracinho desse aí na internet. A gente evoluiu nesse braço robótico e montamos esse braço aqui, né? Fizemos na impressora 3D. E esse braço robótico a gente ainda está em fase final de desenvolvimento. Todo feito com peças de impressão 3D. Certo? Bom, passando dessa área, a gente também trabalha com a área de agricultura de precisão. Então, os trabalhos de pesquisa também geram outras pesquisas, né? Essa daqui foi de criação de peixes. Esse é um tanque de criação de peixes, é um alimentador de peixes, certo? Usando também microcontroladores, software inteligente, alguma coisa assim. Essa foi a primeira versão que nós fizemos, né? Então, a pesquisa, ela traz tudo isso daí. Aqui é a simulação do aquário. Isso aqui foi na feira da CCTech, né? Se alguém já foi lá na feira da CCTech de tecnologia, que tem todos os anos, né? A gente apresentou lá, vários alunos desenvolveram trabalhos em cima disso daqui, controle de temperatura, essa boia, ela controla pH e coisas assim, né? Então, aqui a gente apresentou lá na Semana Científica. Né?
Bom, então é isso, é só passar para vocês uma ideia da pesquisa, né? O seu trabalho que vocês estão tendo, é difícil, né, fazer a pesquisa, certo? O recurso é pequeno, né? A integração é o que nós estamos buscando aqui, né? Eu estou tentando passar para vocês uma ideia da pouca pesquisa que a gente faz, né? A gente desenvolve essas coisas, mas com base nos trabalhos dos alunos. Os alunos é que vão atrás dessas ideias, desses trabalhos aí, né? O trabalho com as empresas, né, também não é fácil de fazer. Talvez você está trabalhando dentro da empresa e quer resolver um problema lá e fazer um software, gerar um banco de dados, fazer um sistema de gestão melhor, e não é fácil ser disso. Mas a gente tem como desenvolver a pesquisa em todos os lugares. Está em casa lá, você já pode fazer o seu trabalho sem problema nenhum, né? Então, essa questão da pesquisa vai virar o quê depois, né? Uma coisa eu tenho certeza, alguém vai ler o seu trabalho depois que ele tiver colocado lá na internet, tá? Isso é muito legal, certo? E dali pode ser que ele tenha uma outra ideia, né? Com a sua ajuda, e dali o avançar. É assim que avança, certo? A ciência, os trabalhos avançam dessa forma, tá? O ritmo depende muito, mas o conhecimento, ele sempre avança, ele não fica parado. A não ser que você não produza o conhecimento, aí realmente não produza o texto, não faça o TCC, aí você realmente para, né? Interrompe o processo. Não existem trabalhos ruins, né? Talvez você tenha dedicado mais tempo a uma coisa ou outra, talvez as ideias não ficaram muito conectadas, talvez você não tenha tido esses desafios aqui, você não conseguiu superar parte deles. Então, são muitos os detalhes dentro da pesquisa. O importante é começar, é fazer todos os dias. Todos os dias escreva uma página do seu trabalho. Se no final tiver 300 dias, você tiver 300 páginas, ótimo, é mais fácil você de 300 tirar 90 boa, do que você chegar no final com 10 e aí precisar escrever mais, e aí você vai acabar não tendo tempo para fazer isso daí, tá? Então, o tempo é muito importante, certo? Então, gerencie o tempo de vocês aí. Todo dia produz um pouquinho do trabalho de vocês, que no final vocês vão ter alguma coisa aí para vocês poderem filtrar, né? Fazer aquela síntese e produzir um trabalho bom, certo? Bom, o meu e-mail eu vou deixar depois com vocês, vou passar aqui no grupo direitinho, mas rapidamente, era isso que eu queria mostrar para vocês dentro do trabalho de pesquisa. Tá? Alguma dúvida aí? Vou interromper aqui a transmissão, mas se precisar eu volto a transmitir para vocês aqui. Acho que a minha câmera embaçou aí, né? Tá com alto foco, mas tem uma embaçada aí. Tá bem embaçada. Ela não tem ajuste, porque ela é uma câmera de alto foco, né? Deixa eu ver aqui se... porque o senhor tá um pouco distante dela. Pode ser, hein? Engessou ali, travou o foco. Mas o áudio tá bacana. Eu tô aqui. Tranquilo. Bom, quem tá falando aí, Marcelo? Isso. Ô, Marcelo, dá uma ideia do seu trabalho aí, Marcelo. O que você pensou aí? Você pode compartilhar a ideia com a gente? Rapaz, eu tenho várias, né? Eu queria fazer alguma coisa mais relacionada para games, sabe? Na área de games, assim. Ou para desenvolver algum tipo de aprendizagem infantil, uma coisa assim, sabe? Certo. Eu acho bacana, tipo, a iniciação do adolescente ou da criança na computação, assim, com algum tipo de software que leve a criança a desenvolver essas habilidades. Muito legal. E essa área de games aí tá super mega em alta, né? E já se estima que talvez esses jogadores de gamers, os e-gamers aí, né? Os e-sports, venham a se equiparar aí próximo aos jogadores, os gamers, né? Aí os esportistas profissionais, hein? Existe uma
uma previsão que isso possa acontecer, né? E também a inserção desses jogos às Olimpíadas, hein? Então, o caminho aí é muito promissor, é bem interessante. Então, você tem aí vários assuntos diferentes, né? Mas você precisa definir rápido, hein? Né? Vocês têm um tempo aí, acho que, o quê? 6 meses para fazer? Sim. Então, essa definição é uma coisa importante, né? Quem já definiu aí o seu tema? Professor, eu tenho um tema, tá? O tema que eu pretendo elaborar o TCC em relação de como a inteligência artificial pode contribuir nas auditorias públicas referente às prestações de contas juntos aos tribunais de contas dos estados, entendeu? Como que a inteligência artificial pode identificar fraudes nas contas municipais das entidades que prestam contas juntos ao TCE. Pois é, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha nessa área? Você trabalha no Tribunal de Contas, alguma coisa assim? Sim, não? eu trabalho nessa área, eu faço a geração dos arquivos para prestar contas junto ao Tribunal de Contas, né? Legal. Então, eu pretendo elaborar um método de facilitar, né, essa auditoria dessas contas, né? Dinamizar toda essa rotina de prestação de contas das entidades em relação ao Tribunal de Contas. Olha aí. Rapaz, isso é uma coisa bem interessante, né? Eu tive ali há algum tempo na Secretaria da Receita do Estado, né? Esqueci o nome lá específico. Lá onde que eles têm um Exadata lá rodando, com uma enxurrada de dados aí, né? Para fazer toda a parte do cálculo de impostos e tal. Eles fazem desde o rastreio do caminhão, quando passa, né? A receita e tudo mais. E eles carecem muito desse tipo de algoritmo, hein? Eles fazem muita coisa no feeling, né, dos auditores, do pessoal da fiscalização. E tem uma técnica bem legal aí, cara, que são sistemas especialistas, onde você desenvolve os algoritmos, né? Você já deve ter estudado alguma coisa disso, baseado no especialista humano, sabe? Nós fizemos bons trabalhos baseado em expert systems, né, que são sistemas especialistas. E tem esse pessoal que tem esse know-how, sabe? Eles têm o feeling, né, da auditoria, o feeling da investigação, né, do processo de auditoria e tudo. E talvez transferir esse feeling para um sistema automatizado é uma coisa bem bacana de fazer, hein? Assim, a ideia seria, tô pensando no método de dinamizar o processo da prestação de contas dentro das prefeituras, né? E tem a outra etapa, que seria dentro do Tribunal de Contas, como que a auditoria, como que a inteligência artificial pode detectar indícios de fraudes, né? Então, esse sistema ele ia atuar em duas vertentes, né? Dentro das prefeituras, ou dentro das entidades públicas, e dentro dos tribunais de contas, né? Em parte contribuindo para os gestores municipais, em outra parte contribuindo para os gestores dos tribunais de contas. Bacana. Legal. Mais alguém tem uma ideia aí? Vamos. Ô Israel. Fala, João. Salvo engano, o TCU, o Tribunal de Contas da União, usa uma coisa do tipo, entendeu? Como se fosse um filtro de todos os estados e cidades do país. Tanto é que foi dessa forma que chegou fácil ao famigerado Covidão no Rio de Janeiro, que fez o que fez com o Wilson Witzel. Sim, então, é uma ideia que eu tenho. Eu tô até pesquisando já algo sobre isso, né? E no começo eu achei que era um pouco meio fora da curva, assim, né? Eu achei que no começo era algo que eu não ia conseguir fazer, mas eu percebi que
é algo que se a gente começar a pesquisar, né, a gente pode conseguir bons resultados, mas é uma pesquisa que ela demanda muito tempo e muito foco nela, né? Mas a pesquisa, ela tem esses desdobramentos, né? Você pode, hoje, testar algoritmos, ver qual que é o melhor, se adapta, né, dentro do seu processo, e o seu trabalho ir até aí, né? É a questão do escopo que eu comentei lá atrás, você tem que delimitar muito bem até onde você quer chegar. E depois você pega esse trabalho e transforma ele numa especialização, né? Ou seja, você vai caminhando com esse trabalho e vai aprofundando, entendeu? Então, esse trabalho realmente requer um trabalho de pesquisa que envolve... você pode avançar bastante nele, né? Assim, eu já tenho as regras do negócio, eu já tenho as regras que o TCE, que a maioria dos TCEs, eles cobram das prefeituras, né? Então, dentro dessas regras, seria... a premissa seria elaborar um jeito de filtrar as informações e elaborar um método de filtrar esses dados, né? Identificar falhas, inconsistências e por aí vai. Bem legal. Desculpa, pessoal, o chat, eu vi que vocês estavam mandando mensagem, eu acabei que estava fechado aqui, eu não consegui, talvez, acompanhar aqui o chat, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. A Larissa fez uma pergunta aqui, né, Larissa? Quais os grupos, né, de estudos eu poderia indicar para o assunto de redes neurais? Olha, redes neurais é uma área que hoje está bem alta, né? O Israel pode usar redes neurais aí no sistema dele. Aí, sim, eu pensei nisso também, redes neurais, algoritmos e... Eu vou colocar... sim, eu vou colocar para vocês aqui, não sei se vocês conhecem, o Colab, né? Não sei se vocês conhecem. Do Google, né? Isso, é a ferramenta da Google para você implementar redes neurais, tá? Eu tenho vários algoritmos lá, eu posso compartilhar com vocês aí, se alguém quiser, tá? Vou escrever meu e-mail aqui de novo, aqui no chatzinho, se alguém, né, pode mandar mensagem para mim. Eu tenho, é uma ferramenta colaborativa, né? E eu tenho vários algoritmos de redes implantados, vocês podem testar, vocês têm isso também na internet e tal, mas lá é um ambiente bom para teste. O difícil é você tirar o seu trabalho de lá e implementar na prática. Por exemplo, eu quero usar redes neurais para reconhecimento de placa de carro, né? Se testa lá, funciona muito bem e tal, lá no ambiente do Colab, lá em Python, está tudo jóia. Como é que eu vou tirar isso daí e vou colocar num microcontrolador, né, ligado numa câmera para ele poder funcionar, entendeu? Isso já é mais difícil. Mas só o teste do algoritmo, validar o algoritmo, ele reconhecer placas, imagens, né? Você já tem um TCC excelente, tá? Tá ótimo, tá certo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. As redes neurais é um dos algoritmos mais antigos que tem aí dentro da área de IA. Talvez seja até o primeiro lá, né? Fora as questões do Prolog lá e tal, que é a IA clássica, né? As redes neurais, elas são bem antigas, tá? E o que acontece? É difícil escolher qual a rede que é ideal, porque elas são muito diferentes. Então, qual a rede que eu vou escolher? É backpropagation, é rede de corona e tal. Então, é difícil escolher qual algoritmo. Só essa escolha para voltada para a sua aplicação, se você conseguir testar e falar que essa é a boa, só escolher a rede já dá um ótimo TCC, porque não é fácil trabalhar com redes neurais, né? Mas com essa ferramenta aí fica fácil. Vocês conseguem fazer um bom TCC. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha que escrever o programa em linguagem de programação. Ou escrever a rede neural em C. O MATLAB, quando entrou, aquela ferramenta de simulação, né? É muito boa. Ela apareceu aí com redes neurais também. Então já foi melhorando. Mas a gente tinha dificuldade. Agora, com o Colab, é muito fácil de fazer uma rede neural. Tá? Dá para testar os algoritmos de vocês lá. Bom, mais alguém quer falar do trabalho aí? Legal.
O meu é algo mais simples que o pessoal falou aí. É só o desenvolvimento de uma aplicação móvel para leitura de energia, daqueles medidores de energia, gás e água. Claro, já existe, né? Já tem isso. A gente pensa em colocar alguma aplicabilidade melhor, estudar melhor a problemática, né? Para poder oferecer uma solução. Mas é esse caminho. O que você vai usar aí? Você vai usar Flutter? Eu vou usar Flutter com Python. Legal. Nós temos uma aplicação dessa aí e funciona, ó, muito bem. É, legal. Nós fizemos uma implementação com Django, né, para fazer o servidor web, né, banco de dados Postgre e o Flutter, ó, perfeito. Ó, depois mostra para mim. Se você quiser, procura, eu vou colocar o nome aqui, ó, Recopsol, tá? Recopsol é um aplicativo que está na Play Store, tá? Esse aplicativo foi feito em Flutter, nessa tecnologia que eu estou te falando, e você pode comprar frutas e legumes são produtores familiares, tá? Nós fizemos esse projeto para eles, né? Já tem mais de 1.000 pessoas cadastradas no aplicativo, e você compra e recebe em casa, né? E produtos sem agronegócio. Não é fazer propaganda, não, porque eles praticamente não ganham nada com isso. Claro que o produtor ganha, né? A gente está tentando ajudar essas famílias aí que estão sofrendo muito na pandemia, mas o projeto é um projeto social, tá? Em relevância ao projeto, é sobre a agricultura familiar? Exatamente. Fomentar a agricultura familiar. Exatamente. Tem tanta gente aqui na Baixada Cuiabana que produz batata doce, produz também tem uma geleia muito deliciosa lá que é de abacaxi com pimenta, entendeu? O pessoal produz bastante coisa assim, artesanato. Então tá tudo nesse aplicativo aí. Dá uma olhada lá, Luciana. Legal, vou ver assim, no comecinho da pandemia, nós comprávamos, acho que a cada 15 dias, uma cesta. Eu acho que é desse pessoal mesmo, eles estavam entregando em casa, era tudo feito via WhatsApp, né? Exato. É legal deixar isso melhor para eles, mais profissional, né? Sim, e aí eles agora têm um aplicativo. Ficou bem interessante. Mas é o caminho, essas tecnologias aí vão te ajudar bastante. E o resultado do aplicativo também é testar para ajudar aí nesses processos, né? Isso que é interessante. Eu vi você falando que usou o Post, embora eu prefira, eu estava pensando em usar o Firebase, né? Ele é um banco de dados no SQL, mas mesmo assim acho que para essa função atenderia bem. Perfeitamente. Eu falei assim, dentro do cenário deles, porque eles têm que ter o custo mais baixo possível, sabe? E o Firebase, depois de um certo momento, acho que tem que pagar alguma coisinha lá e tal. E eles, como tem que ter um custo mais zero possível, nós fizemos o software pela universidade, eles não tiveram custo nenhum, e roda no servidor da universidade para eles não terem custo. Então, a gente acabou optando por fazer independente. Mas eu te aconselho o Firebase sem dúvida nenhuma. Tá? A integração é bem mais fácil, é bem mais tranquila. Legal. Quem mais aí? Outros trabalhos? Quiserem falar? Edson. Entrou aí, Edson. Mais alguém quer falar uma ideia? Você acha importante o trabalho de pesquisa voltado para esse lado social? Você acha que tem mais visibilidade? Ou é uma coisa nossa, assim? Olha, primeiro que, assim, dessa questão social é bem legal, né? Porque a gente visitou esse pessoal da agricultura familiar e eles não têm tecnologia nenhuma, né? Eles também não querem se preocupar com isso, né? Não que eles sejam assim, tá lá, coitado deles, não tem a tecnologia, né? Não é isso, eles têm a vida deles lá que é muito boa, né? Lá no campo e tal, eles não querem sair de lá por nada. Mas eles têm essa produção que eles fazem, que o que acontece é que a pessoa vai lá, compra a produção deles e revende, então tem muito processo do atravessador. Quando a gente desenvolver essa tecnologia, né, eles podem entrar no celular, colocar o produto lá e vender, então eles acabam
não sendo assim, de certa forma, eu não diria explorado, porque nem todos os atravessadores têm essa característica, mas facilita para eles, né? Então, tem esse lado, que é bem legal, né? Traz esse ganho social, ajudar as pessoas é bacana, né? E a outra questão é que hoje tem muito recurso para desenvolver projetos na área social, tá? A CECEL, a Secretaria de Comunicação, né, que tem aí no Estado, ela abriu vários editais, né, alguns dentro dessa área. Essa questão da agronomia, da agricultura familiar e tudo mais, tem também vários editais abertos pelo Estado, né? Não sei se vocês sabem, mas toda escola estadual compra uma parte, né, dos produtos dessas famílias, que é o PENAI, o programa PENAI. Então, assim, tem várias ações nesse sentido. E também recursos para desenvolver ferramentas, né, tecnologia voltada para isso daí. Tá? Então, o momento é bom para isso. Assim, a área social é uma área que está tendo bastante recurso. Tá? Outra pergunta. Eu faço o TCC, além do TCC eu tenho que desenvolver uma aplicação para acompanhar o TCC? Ou só o TCC, só a documentação? Não, ótima pergunta. Eu vou te responder, mas eu vou te apresentar aqui um material que eu separei para vocês, eu vou mandar para vocês, tá? E vocês vão poder depois olhar com calma, tá certo? Então, eu vou só mostrar aqui rapidamente, talvez eu consiga responder a sua pergunta, tá? Deixa eu inverter aqui. É o Israel, né, que perguntou, né? Isso. Chegou para vocês aí a tela? Tá aí, né? Sim, metodologia de pesquisa. Deixa eu ampliar isso daqui, peraí. Acho que eu ainda consigo ampliar um pouco mais, né? Bom, vou tá passar. Ótimo assim, professor. Tá ótimo, né? Bom, Israel, é o seguinte, ó. Primeiro, aqui tem um passo a passo para você encaixar o seu TCC, tá? Ele se encaixa onde? Qual a natureza do teu TCC? É uma pesquisa básica ou aplicada? Tá? Pesquisa básica e aplicada é muito usada na química, na física. O cara vai criar lá a fórmula do vento que passa pelo Morro do Santo Antônio, certo? Então, essa pesquisa básica ela é muito voltada para física, para química. A gente geralmente não faz isso, nem sei se a universidade faz esse tipo de pesquisa básica aqui, né? Institutos mais específicos, né, fazem esse trabalho. Aquele acelerador de partículas, não sei do que lá, faz uma pesquisa básica, para você ter ideia. A sua pesquisa ela tem abordagem quantitativa ou qualitativa, tá? Quantitativa você vai analisar números. Necessariamente você não precisa desenvolver nenhum software, nenhum produto final. Você vai fazer análise de números, né? Pode ser de qualidade também a qualitativa. Ela é de que tipo? Exploratória, você vai explorar material na internet, você vai descrever esse material, você vai explicar um algoritmo. Então, não existe essa questão de que tem que ter um produto final. Tá? O produto final pode ser uma análise comparativa. E isso é um texto, não é um software. Tá? Mas, existe coisas específicas do TCC aí da faculdade. Pode ser que lá está escrito, tem que desenvolver um software. Eu nunca vi isso em nenhum tipo de TCC, mas procura saber se existe essas questões. Mas, no geral, qualquer trabalho encaixando dentro dessas abordagens aqui é um trabalho de pesquisa, é um TCC, tá? E aqui eu detalho um pouquinho mais o que é essa pesquisa, o que é a básica, o que é a aplicada, tá? Então, eu vou mandar esse material, é só um texto mesmo, né? Para vocês saberem que metodologia que vocês estão usando, metodologia que vocês vão usar, né?
Por exemplo, a quantitativa, ó, com ênfase em análise numérica, muitas vezes envolvendo o uso de técnicas estatísticas. Vou pegar uma técnica estatística e analisar, por exemplo, quantas pessoas morreram de Covid aqui em Cuiabá, né, que são de outros estados, por exemplo. Né? Eu posso fazer essa análise quantitativa analisando os números. Né? E isso é um trabalho de TCC muito bom, tá certo? Vou encaixar isso aqui numa pesquisa exploratória, né? Então, pode envolver aí o levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas, né? Então, tem todas essas fases aí, uma pesquisa, tá? Descritiva, né? Mas eu quero chegar na aplicada, ó. Explicativa, né? Pode ser de biblioteca documental, e tá aqui a que você comentou, né? Pesquisa experimental, você determina um estudo, né? Que é capaz de ter formas de controle, efeitos e produzir e variáveis produtos no objeto. Então, você pode até fazer um processo experimental, tá certo? E, por último, o estudo de caso, que é o que a gente faz em 90% dos casos, né? É quando envolve um estudo profundo, né? Que permita fazer um trabalho analisando, né? Criando um ambiente e fazendo um estudo de caso, tá certo? Então, eu quero, por exemplo, analisar qual o comportamento de um banco de dados com 100 mil usuários, né? Eu monto esse ambiente, monto o banco de dados, coloco lá os 100 mil usuários, simulo essas interações, né? E aí faço a análise desses dados. Isso é um estudo de caso, tá? Não necessariamente eu desenvolvi um software. Claro que na área de vocês é muito importante vocês talvez produzir algum tipo de software, porque vocês estudaram para produzir software, né? Afinal de contas, vocês fizeram aí a análise de sistemas, ou os outros cursos envolvidos aí também, né? Muitas vezes a gente tem que desenvolver algum tipo de software, tá? Mas não pense que seja só isso, tá certo? Então, a pesquisa tem isso daí. Os métodos, como que você vai trabalhar isso, né? Então, existem várias maneiras de trabalhar isso, né? Aqui você já vai fazer praticamente as etapas do seu trabalho. Nas etapas, depois você faz o cronograma. É assim que a gente faz um projeto, né? O projeto tem que ter o assunto, o que eu vou falar, faz um preâmbulo, que seria aquele levantamento bibliográfico sobre o assunto, né? Pesquisa na internet. Depois levanta qual a metodologia que eu vou usar, vou fazer uma entrevista, vou fazer um software, vou fazer um estudo de caso. Depois eu faço as etapas. Quais são as etapas que eu vou fazer isso, né? Aqui fala da etapa, da primeira etapa, da segunda, da terceira, da quarta, né? Então você pode estar fazendo quantas etapas você quiser. E depois vira um cronograma. Eu vou fazer a primeira etapa em 1 mês, a segunda em 2, e assim por diante, tá? No final das contas, você vai ter uma estrutura, tá? Essa estrutura aí é o seu trabalho, é o seu TCC final, propriamente dito, né? Onde você vai entrar com as suas conclusões, tá? Trabalhos futuros, aquele negócio todo. Pegando esse TCC, você pode transformar num artigo. Aí eu coloquei no finalzinho aqui que seria o artigo, né? Um artigo, ele tem 20 páginas, ele tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Título, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, conclusões e agradecimentos. Caramba, esse artigo aqui tá parecendo o quê, hein? Parece o próprio TCC de vocês. Tá muito fácil, depois do TCC, fazer um artigo científico, tá? Muita gente não quer fazer essa etapa, né? Mas é bem interessante, porque você já tem tudo. Você tem o resumo, você tem a introdução, você tem o referencial teórico, você tem a metodologia, você tem os resultados, e você tem as conclusões. Você basta fazer esse formato aqui de 20 páginas. Ó. É um formato que eu estou colocando aqui como exemplo, né? Mas tem artigos de 6 páginas, tem artigos de 12, de 10, né? E aí, o que tem que ter cada um? O que é o título, né? Esclarece o seu trabalho, o resumo, a introdução. Então, é só um passo a passo aqui para vocês se organizarem. Então, quanto à sua pergunta aí, né? Necessariamente eu preciso fazer um software, né? Eu responderia para você que não necessariamente, ok? Não necessariamente. Bom, eu vou deixar esse material para vocês aí também, para vocês poderem seguir como referência, tá? Tem um livro também sobre pesquisa, eu vou deixar também esses 2 materiais com vocês aí.
Alguém quer falar de mais algum projeto aí? Professor, Fala, João. professor, vamos lá. Uma dúvida sobre o meu projeto, né, o meu TCC, e eu queria já deixar aberto não só para o senhor, mas para o pessoal também da turma aqui, meus colegas, Ótimo. O que acham sobre o assunto, ou sobre, né, como um todo. O que eu estava pensando era algo relacionado à segurança, especificadamente como posso dizer, o usuário, o elo mais fraco da segurança da informação. Algo mais ou menos nesse sentido, entendeu? Um caso bem específico que eu mexo, que já verifiquei muitas das vezes, vamos supor, do nada o cabra pega, aparece falando que aconteceu isso, aquilo, outro. Vamos ver o que aconteceu exatamente. Os arquivos do computador dele tá tudo criptografado. Sem querer, nós abrimos o histórico dele no navegador. E tem ali um site de conteúdos sensíveis e adultos, entendeu? É nesse sentido que eu queria fazer a coisa. Não que exatamente o problema da segurança esteja em um software ou coisa do tipo, e sim ali na mão do usuário, entendeu? Comportamental, né, João? Isso, comportamental, exatamente. Isso tem um livro bem bacana de segurança que fala sobre essa questão comportamental. Não veio o nome dele aqui, se alguém se lembrar, que até mesmo a senha, quando você anota no papelzinho, né, é uma questão comportamental, né? Isso, esse comportamento aí, rapaz, me fugiu o nome do livro, mas a questão comportamental é bem importante aí na questão da segurança, né? Mas, cara, é uma área assim, olha, eu vou te dar uma ideia, tanto que a área de segurança é uma área que vale a pena investir, né? Pelo seguinte, a computação tem alguns cursos definidos que a gente conhece, né? Você fala, o que é a área de computação? Eu posso citar os cursos de computação. É o curso de ciência da computação, o curso de engenharia de computação, sistemas de informação, licenciatura em informática, tá? Esses são os primeiros 4 cursos da área de computação, certo? Esses cursos estão definidos lá pelo MEC, pelos cursos básicos da computação. Depois tem na área de tecnologia, os tecnólogos, né? Aí entra vários cursos, tem lá uns 20, pelo menos. Eu acho que muitos de vocês também estão nesse grupo, né? Mas a computação já está se expandindo para pelo menos mais alguns cursos que vão ser criados a partir desse ano. Um deles é o de engenharia de software, esse já é antigo, né? Já é um desejo antigo, já de alguns anos atrás, mas vai ter o curso de engenharia de software como sendo um curso específico da área de computação, graduação, bacharelado. O outro é de segurança da informação, tá certo? E o outro é de mineração de dados. Então, a área da computação está se expandindo e vai ter curso específico de segurança na graduação bacharelado, né? Não só assim no formato de tecnólogo, tá certo? Para você ver tanto que essa área de segurança está crescendo e a gente vai ter que investir em segurança. As empresas estão tendo que investir em segurança. O governo está criando normas e leis para investir em segurança, tá? Porque realmente a internet ela precisa de regulamentação, né? Imagine vocês se a internet, se o trânsito hoje fosse igual à internet, né? Porque na internet você pode praticamente quase tudo, né? De certa forma. Se o trânsito fosse dessa forma, né? Eu acho que ele só é assim na Índia. A Índia pode tudo, né? No trânsito, tá certo? Não tem, acho que nem semáforo lá em algumas cidades, pelo visto. Mas imagina o caos. Então, precisa-se de normas, né? Então, a internet ela vai ser bem mais normatizada, vamos dizer assim, né? E a segurança passa por todo esse processo aí. Então, eu acho que essa área é bem interessante mesmo.
Agora, aprofunda um pouco mais no assunto, nessa questão comportamental da segurança, porque ela é um assunto bem discutido, tá? E dá para fazer um trabalho bem bacana, né? O comportamento com senhas das pessoas, né? Eu faço parte do grupo de vocês aí, da especialização, né? E é muito legal, o pessoal super técnico, o pessoal aí das empresas, aí eu já tive com eles aí algumas vezes, muito legal. E lá no grupo, eles sempre estão mandando lá, primeiro o ranking das senhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Como se fosse muita diferença do 8 até o 6, né? Mas é o top das senhas lá, né? Então, e algumas outras, é bem legal. Então, a questão do comportamento das pessoas é bem importante na questão da segurança. Segue firme aí, eu acho que é um assunto interessante, sim. Professor, posso falar agora Fala lá, da minha Júlio. ideia? Fala, Júlio. Então vamos lá. A minha ideia é o seguinte: eu conversei com algumas pessoas que trabalham no setor administrativo, no setor jurídico, e o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer uma junção de um monte de atividades. Por exemplo, a atividade, o centro do que eu pensei em fazer seria a gestão de arquivos. Vamos pegar como exemplo o departamento jurídico. O departamento jurídico, ele tem lá o seu contrato com alguma empresa, alguma coisa assim, ele fez lá o contrato, mas vamos supor que esse contrato tem validade de 1 ano. Então, como que eu queria fazer um sistema, montar um sistema que notificasse ele anexa lá esse contrato dentro do sistema, certo? Cria uma folha de rosto para esse contrato com algumas características, tags de pesquisa, descrição do contrato, validade, expiração, né? Uma notificação para expirar, para ele ser avisado dessa expiração, uma forma de ele anexar documentos, porque todo contrato vem com documento ali de associados, de pessoas que fazem parte desse contrato, que estão vinculados a esse contrato, então uma forma de anexar ao contrato esses documentos, uma forma também de gerenciar os acessos desse arquivo, uma forma de compartilhar internamente entre, por exemplo, eu quero que somente o pessoal do jurídico tenha acesso nessa gestão de arquivo, o pessoal do departamento administrativo não, então criar comunidades, criar dentro dessa parte também uma forma de conversa, talvez um chat interno por departamento, onde você poderia deixar notificações ali, visual, um campo fora do contrato, tipo, um campinho mesmo, assim, de notificação, que todo mundo possa ler, esse é o contrato referente a tal, 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 então fulano você pode fazer isso, isso e isso, para outras pessoas dentro do grupo jurídico possa visualizar, manipular, e na questão também de criar um fluxo de atividade, ter como criar um fluxo de atividade, e esse fluxo de atividade, por exemplo, você poder, o gestor ali do departamento, a gente está pegando como exemplo aqui o jurídico, mas pode ser qualquer um outro, ter como ele montar esse fluxo de atividade e destinar ele para fulano realizar esse fluxo de atividade, ele ser notificado de que essa atividade teve um início e concluiu, e colocar a data de inspiração. Então eu pensei em algo bem complexo, já pesquisei, existem ferramentas similares de gestão de arquivos. Qual que você achou, Júlio? Você achou alguma? Você se lembra de alguma? Agora, neste momento, não, mas eu já olhei em relação ao Google, eu tinha uma que eu vi que ficou bem parecida, que era da TOTUS, se não me engano, agora eu não lembro o nome, mas tem um fluxo parecido com isso, mas eu queria fazer outras implementações, que essa questão do social, de socializar, colocar mais funções, colocar folha de rosto, tags de pesquisa, inspiração, notificação, fazer um fluxo. A gente acaba não achando uma ferramenta integrada, né? Ela às vezes faz só uma coisa, né? E não faz as outras, né? Isso acontece muito. Exatamente.
uma forma de você poder interagir dentro daquele grupo, mas também externamente. Eu sou por exemplo, do jurídico, mas eu também quero conversar com o departamento diretoria, por exemplo. E aí talvez até integrar esse serviço uma ferramenta de assinatura digital, talvez seria até interessante. Olha aí. Essa área de integração de dados, eu acho que é a área do futuro, sabe? Porque tem muita coisa boa, pronta, mas ela faz uma coisa específica. E aí você tem uma série de obstáculos aí. Uma foi feita num banco de dados com outra linguagem, essas coisas assim. Você tem um Moodle que é bom para você dar aula, mas não tem um sistema de gestão da escola, que é o SAGU, que é em PHP. Então tem, assim, vários sistemas diferentes e é difícil essa integração de sistemas. Nós vamos precisar integrar esses sistemas. Precisamos hoje, mas no futuro mais ainda, entendeu? Essa integração aí de sistemas é bem interessante. Porque desenvolver um sistema com tudo também não é fácil de fazer, né? Esse escopo é muito grande, então você acaba tendo uma dificuldade muito grande de tempo para fazer tudo no sistema, né? A gente nunca consegue fazer tudo no sistema. Por isso que a gente fala que é um projeto. O projeto, ele tem início, meio e fim, né? Se a gente for pensar muito, a gente não vai chegar nesse fim nunca. Então, a gente precisa definir início, meio e fim. O TCC de vocês é a mesma coisa. Defina o início, meio e fim. Vou falar disso, né? Vou expor essa situação, vou fazer essa análise e vou fazer essa conclusão. Defina início, meio e fim, que vocês depois podem ir aumentando e melhorando, né? Sim, então, inicialmente eu pretendo pretendo fazer essa gestão de documentos. Esse é o centro. Esse é o centro. Vou te dar uma dica, então. Você conhece esse software aqui, ó, o Alfresco? Vou digitar ele aqui, ó. Não conheço, não, mas eu vou dar uma olhada aqui. É um software de gestão de documentos, tá? Esse software de gestão de projeto tem uma área de documentos, né? No caso do Redmine, você faz uma documentação de software, algumas documentações que você pode fazer. Mas o Alfresco é empresarial. Dá uma olhada aí. O Fábio, eu acho que conhece, aí eu ouvi falar. E eu vou dar exemplo para vocês aqui de software livre, que né, a gente vai começar com software livre. Depois, é claro, que tem softwares pagos aí muito bons, né? O Oracle é um software pago excelente, né? Mas será que eu preciso chegar no Oracle logo de cara, né? Eu posso começar com um Postgre da vida. Então, assim, tem boas ferramentas aí. Mas é uma área também que evolui pouco, pode evoluir muito mais essa questão de documentos, hein? Muito mesmo. Tá? Todas as instituições aí estão atoladas em documentos. E agora eles passaram só para o digital, só sumiu o papel, mas o documento continua lá, né? A gente não tem a caixinha física lá pegando poeira, mas tem a caixinha digital lá pegando poeira, com certeza. Sim, eu pensei justamente nisso porque eu conheço algumas pessoas nessa área de administração, na área jurídica, e aí, tipo assim, o contrato está no lugar, o documento relacionado às pessoas pertencentes àquele contrato está em outro, às vezes não tem, perdeu, extraviou, ninguém sabe onde que está, para onde que foi, com quem que está, às vezes encontra a primeira versão, lá, a que foi início lá, mas tipo, já teve alteração contratual. Então já tem outros contratos, cadê os outros contratos, as alterações? E aí, tipo, eu pensei em também gerenciar essa parte de versionamento de atualização de contrato, atualização de cláusula e coisa parecida. Puxa, isso aí é um mar de burocracia. Aditivo contratual. Né? Exatamente. Era uma dificuldade esse negócio de lei, né? Para você saber também o que mudou, o que não mudou. Hoje já tem umas ferramentas que melhoram isso daí também. Não, bacana, dá uma olhada no Alfresco. Eu sugiro que o Júlio dê uma olhada na Lei 866, que é das licitações públicas. Fala sobre tudo isso aí. Posso fazer uma pergunta? Vou anotar aqui. Uma pergunta um pouco fora do tema, só para curiosidade. Manda ver, Marcelo. Como está a maturidade de computação quântica? Então, rapaz, surgiu aí, né, esse tema aí surgiu assim
com bastante euforia, vamos dizer assim, né? Eu acho que a IBM entregou o primeiro computador quântico, né? Comercial, né? Não sei se vocês viram essa... A China parece que fez o mais poderoso aí fez do, uma, do mundo agora, né? Olha, eu vou te falar o seguinte, o que eu posso te falar, né? Tem aplicação? Tem aplicação. Porque a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem que aplicar, né? Claro que a gente faz também no âmbito teórico, né? Mas se tem aplicação, melhor ainda, né? E também a implicação, ela impulsiona o retorno financeiro, né? Então, as empresas vão estar buscando isso daí, tá? A minha dúvida é, será que a gente já está preparado para essa tecnologia? Por exemplo, vocês falaram agora sobre a questão de segurança, né? Imagina um computador quântico gerando 35 bilhões de senhas possíveis e quebrando uma senha de um usuário em 10 segundos. Eu vou te falar o seguinte, isso vai acontecer em algum momento, né? A gente tem essa ideia. O que eu acho que vai acontecer? Há poucos dias eu fui procurado aí o pessoal está construindo um telescópio, não sei se vocês sabem, aqui no Chile, né? Acho que vai ser o maior da América Latina aqui, tirando os Estados Unidos, né? Ali que tem no Havaí os maiores telescópios. E eles estão montando esse telescópio ali. Tá? Então, tem um programa, o Brasil participa desse programa, e eles estão, para vocês terem ideia, eles queriam uma discussão, montaram uma mesa redonda, discussão, né, sobre redes neurais, isso que a gente está discutindo aqui, passando por Python, porque eles querem fazer análise de dados, e eles estão prevendo aí uma quantidade de dados que vão ser coletados do céu, que é uma coisa, assim, impressionante, né? Vocês imaginam que dados de estrelas a gente, com um telescópio desse, a gente pode fazer aquisição de muitas informações. Então, a questão é como processar essas informações, entendeu? Então, isso envolve hardware e software. Então, eu imagino que vai ter aplicação para esse tipo de computador, sim, né? Para fazer análise de estrelas, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, no Brasil, a gente ainda está muito longe dessas tecnologias, né? Então, a gente teria que estar começando agora para estar desenvolvendo toda essa pesquisa, né? Mas hoje a pesquisa não se faz mais sozinho, então esse telescópio mesmo é um projeto integrado, né? O Brasil participa, agora parece que vai participar até do programa espacial americano lá também, né? Tem um programa chinês também que o Brasil acho que vai estar participando. Então, é uma coisa interessante, né? Eu sempre fico de olho ali no Vale do Silício, sabe? Ali é que nasceu todas as tecnologias da computação, né? Nasceram, né? Todas as tecnologias da computação. Quem tiver a oportunidade de ter um programa na Discovery que está passando lá, que é sobre o Vale do Silício. E tem várias séries do Vale do Silício. Então, uma história bem curtinha, assim, só para vocês terem uma ideia. O cara saiu da Índia porque ele queria fazer um projeto para fazer com que a luz se curvasse. Ele queria fazer uma curva na luz, né? E ele saiu da Índia com essa ideia, um matemático, esqueci o nome dele lá, o nome é muito estranho também. Mas ele foi para o Vale do Silício, passou pela Inglaterra. Na Inglaterra, ele usou a tal do vidro para fazer a luz se curvar. E depois ele foi para o Vale do Silício. Todo mundo que tem uma ideia, que quer desenvolver alguma coisa, vai para o Vale do Silício e lá faz a coisa acontecer, né? É o caso da Tesla lá, do pessoal da Apple e tudo mais. E ele foi lá e ele fez a fibra ótica, né? Lá que eles desenvolveram a questão da fibra ótica, tá certo? Então, a fibra ótica que a gente tem hoje foi idealizada por esse indiano lá que queria fazer a luz se curvar. Ele foi para lá desenvolver uma empresa e é a fibra ótica que a gente tem aí hoje, né? Que a fibra ótica faz a luz se curvar realmente, né? Onde ela vai passando, ela vai se curvando. Mandaram uma mensagem aqui. Então, bacana. Assim, tem muito material para vocês pesquisarem, né? Eu só quero deixar a mensagem assim para vocês que
toda pesquisa é válida e todos os temas são importantes, entendeu? Mas vocês têm que se organizar para vocês conseguirem fazer um trabalho completo, né? Início, meio e fim. E definam bem esse trabalho, esse tema agora, mesmo que em algum momento vocês achem que o tema, não ficou tão bom, talvez eu poderia ter feito outra coisa e tal, mas não, eu acho que vocês podem se aprofundar, né, dentro da computação e produzir um bom trabalho. Mas façam aquilo que eu falei para vocês, todo dia produz um pouquinho, porque deixar para fazer tudo, porque a questão eu sempre falo isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui, quem trabalha com equipe de software sabe. Eu tenho um trabalho para entregar em 5 dias. Eu trabalho numa equipe de 3 pessoas. Se eu dobrar essa equipe, eu vou baixar esse tempo para 2 dias e meio. Na computação, isso não acontece. Tá? Até na engenharia a gente consegue fazer isso, né? Estou levantando a parede, lá vou levantar essas paredes aqui em 5 dias, com 4 pessoas. Em 8 eu faço em 2,5. Mas na computação não funciona assim. O desenvolvimento intelectual, ele não basta aumentar a carga para você fazer em menos tempo. Não faz, né? Então, você tem que ter tempo para as ideias ir se consolidando. Então, adiantem o máximo que vocês puderem. Tá? Não deixa para fazer para o final, não, que sempre fica estressante, pelo menos. Né? Alguém quer compartilhar aí? Eu agradeço muito aí a participação de vocês aí, né? Desse compartilhamento aí. Abraão está aí na área, né, Abraão? Combinamos, olá, professor aí. Vamos ver. De uma música, né? Bom, professor, primeiro, obrigado aí pela presença, né? Não consegui participar ativamente no primeiro momento, mas o professor Fábio conduziu aí com maestria, né? Também peço desculpa aí, que você falou no comecinho aí, tá em casa, então eu tô em casa também, peguei o banco de horas hoje, né? Então, qualquer áudio das crianças desconsidera aí. Né? Então, professor Elmo, obrigado pela parceria, né? Como o professor Fábio comentou no comecinho ali, desde 2014, né? Tenho essa estima de sempre convidar o senhor para vir fazer uma fala para a turma, né? E que interessante, né? Eu fui aluno do professor Elmo na pós-graduação, né? Fiz tecnólogo, né? Fiz o tecnólogo em redes, foi o meu primeiro curso, e fui fazer engenharia de software com muita dificuldade, né? De escrita, principalmente. Eu gostava de programar, gostava bastante de trabalhar com rede, e o professor Elmo, com aquele jeitinho, né? Passando as orientações, trabalhando com escopo, né? Então, assim, me deu uma luz muito grande. Então, eu acredito muito no que o professor Elmo fala, e tem cases de sucesso aí, né? Sou um ex-aluno dele que fez mestrado, né? Estou aí na luta do doutorado aí, junto com o Giovanni, né, Giovanni? A gente está no doutorado. Logo tá aí, rapaz, com o título. É isso aí. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem bastante o que o professor me comentou, né? E principalmente aquela que não deixe para a última hora, porque a última hora realmente você só colhe desespero. Né? Então, assim, desejo para vocês aí, pessoal, ouçam com cuidado, com carinho. Vocês entram agora numa rota agora de pensar mais cuidadosamente na escrita. A escrita, ela requer uma leitura muito aguçada, né? Então, às vezes uma leitura superficial, você não consegue avançar na escrita. Então, se você lê com antecedência, você consegue melhorar muito na escrita, tá? Mas vou deixar o professor Fábio se encerrar aí. Eu fiz questão de vir agradecer ao professor Elmo pela essa participação, porque tem um carinho muito grande aí. Onde eu passo, assim, na universidade, fui na Univale, onde eu fiz o mestrado, eu falei, tem um professor lá em Cuiabá que sempre que eu não preciso, ele está à disposição, né? Então, professor Elmo, muito obrigado aí. Professor Fábio, pode finalizar para a gente aí, tá bom? Eu vou fazer as honras do professor Fábio agora no encerramento, tá? Primeiramente, agradecendo ao doutor Elmo Faria em ficar disponível para estar aqui hoje
junto com a galera, compartilhando as experiências, né, vividas, que um doutor, né, já sabe quantas pancadas se leva, né, né, Abraão? Nós sabemos disso muito bem. Estamos vivendo um momento crítico nesse momento. Mas foi como o professor comentou e falou com muita clareza que o planejamento é o cerne de tudo, né? Assim, o aluno que deixa para o final, para tentar encontrar uma temática, uma problemática no final de um processo é meio complicado. Então, eu acho que nós devemos nascer a parte da pesquisa. A pesquisa tem que ser algo embrionário, né, que nasça dentro da própria instituição, através de grupos de pesquisa, coeso, a integração entre as ideias, entre os eixos também, eu acho que é importante, tá? E também a parte de compartilhar, como o professor Elmo trouxe, ferramentas, tecnologias, processos que vão ajudar, que nessa interação e essa coesão geram novos trabalhos e trabalhos que são importantes para a comunidade e para a sociedade. E eu sempre digo, a academia ela sempre tem que buscar fazer trabalhos que são que realmente entregam resultado para a sociedade. Nós temos que largar de viver, de começar a trabalhar pesquisa simplesmente com o viés de terminar um TCC ou que não tenha contribuição, mas tem que ter sim uma contribuição efetiva. E muito obrigado, professor doutor Elmo, por estar aqui com essa galera e compartilhar e falar um pouquinho da tua experiência e despertar nos alunos esse interesse na pesquisa, que é o caminho da evolução de uma sociedade. Eu só quero agradecer aí a todos aí e estou disponível aí a colaborar com vocês, tá? Estendo aí a todos os alunos aí, todos os participantes aí, qualquer dúvida aí, eu deixei o meu e-mail aí, é só entrar em contato com o Abraão também, a gente está... E é isso, eu acho que o mais legal de hoje foram as pessoas que compartilharam as suas ideias, né? Porque isso também vai despertar nos outros, né? Essa vontade de já estar definindo, já estar fazendo seus trabalhos aí e concluindo o curso, tá? E se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado aí a todos. Beleza. Obrigado. Valeu. Obrigado pela presença de todos aí, pessoal. Valeu. Até a próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado aí, professor. Até a próxima. Abraço. Obrigado, abraço, até a próxima. Boa noite.